Salut, eu sou Maria Rita do blog Quero Falar Francês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos começando a nossa maratona do francês. Eu recebi várias mensagens das pessoas dizendo que estão muito ansiosas, muito animadas para começar a nossa maratona. E ela vai ter bastante conteúdo para ajudar você a estudar francês sozinho. Espero que todos vocês gostem. E para que vocês aproveitem bastante a nossa semana, antes de começar a primeira aula, eu quero dar dicas e informar vocês como que ela vai funcionar. Então vamos lá para a tela do meu computador para poder te explicar melhor como vai ser a nossa maratona. A maratona de francês, ela é uma semana na qual nós teremos uma sequência de 5 videoaulas. Elas serão liberadas em dias diferentes. Então eu estarei te avisando sobre a liberação das aulas por e-mail ou ainda por WhatsApp, se você optou receber por lá. Então, olha, eu te aconselho a ficar de olho para você não perder nada, d'accord? Assim como eu faço no meu canal do YouTube, no meu blog, na minha fanpage, o meu objetivo aqui é te ajudar e te explicar como estudar e aprender o francês de uma maneira mais simples, mais didática e efetiva. Uma maneira que realmente funciona. Então eu te aconselho a assistir a todas as aulas para você conseguir entender e absorver tudo. As aulas irão ficar no ar durante essa semana, ou melhor, até este domingo, dia 5 de fevereiro. Então, não deixe para depois. Vamos começar nossa aula de hoje? On y va! Bom, eu já imagino que se você está aqui hoje é porque você quer dar o seu primeiro passo em aprender francês, ou ainda porque você quer aprimorar o que você já sabe. Ou como muitas pessoas me disseram, porque querem relembrar o francês após alguns anos sem contato com a língua. E eu acho que você vai concordar comigo que aprender francês é muito motivador e muito gostoso. Afinal de contas, é uma língua que gostamos e que escolhemos aprender, não é mesmo? Mas como professor e como ex-aluna também, eu sei que apesar dessa motivação, nem tudo é um mar de rosas, quando a gente está estudando sozinho, não é verdade? Se estamos partindo do zero, no começo todos estamos super animados. Você pega livros, conteúdos na internet, vídeos no YouTube, não é por falta de material. Mas quando você se senta para estudar, e agora? Por onde eu começo? O que eu faço? Como eu faço? Como eu formo frases? Como eu uso os verbos? Nós ficamos perdidos e tudo parece grego para a gente. Bate o desânimo e chegamos até a ficar frustrados. E todo aquele ânimo muitas vezes vai por água abaixo. Ou ainda, se você já conseguiu até se organizar e dar alguns passos no francês, parece que chega naquele momento que a coisa não vai. Nós ficamos empacados, o francês parece ficar cada vez mais difícil. Você esquece o que aprendeu, não consegue memorizar nada, fica cheio de dúvidas e não consegue entender que raios é aquele ponto do francês. E chega a pensar, nossa, será que algum dia eu vou aprender a falar francês? Será que eu realmente sou capaz? Será que ainda tenho umidade para isso? Eu percebi com a minha própria história e com a trajetória de centenas dos meus alunos que nós chegamos a esse ponto de desânimo e até frustração, pois nós temos um inimigo em comum quando começamos a estudar o francês. Nós não sabemos estudar de maneira correta. Mas quer saber? A culpa não é sua. Afinal de contas, ninguém nunca nos ensinou a como estudar, não é mesmo? E a boa notícia que eu já te trago é que sim, todos somos capazes de aprender o francês, desde que você saiba como fazer de uma maneira adequada. Então, durante essa semana, eu vou lhe mostrar justamente um método didático e efetivo, com os ingredientes certos, para serem usados nos momentos certos, para você não só aprender a falar francês do zero, de maneira mais rápida, como dominar o idioma por completo, assim como você domina o português. E mais, você verá um passo a passo simples para aprender francês, inclusive nos seus horários livres, utilizando de uma metodologia que o ajudará a não mais esquecer o francês. Mas o que eu quero dizer com dominar o francês? É, por exemplo, você sentar em um café em Paris, ser capaz de pedir um café, um croissant legítimo para o garçom, enquanto você curte o movimento do Rio Sena. É você conseguir escolher um livro de literatura francesa que esteja de acordo com o seu nível. E ler sem precisar ficar consultando cada palavra no dicionário até se cansar. É você assistir um filme em francês e já ser capaz de compreender os personagens. É você conseguir escrever um e-mail no trabalho sem ficar colocando tudo no Google Tradutor para saber como se escreve. É você conseguir se comunicar com seu mais novo esposo ou namorado e toda a sua família nativa de um país francês e não mais se sentir um peixe fora d'água.
é você já conseguir se preparar e dominar todos os requisitos que são necessários pelo Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, para assumir a fluência do francês pelo órgão Conseil de l'Europe, que é o órgão internacional que dita os níveis de fluência da língua, e conseguir o seu objetivo de migrar para o Canadá, por exemplo, ou ainda conseguir aquela bolsa de estudos de pós-graduação na França. São muitos os objetivos, não é mesmo? Ou seja, é você dominar todas as competências da língua francesa. É você conseguir não só falar o francês, mas ler, compreender e escrever o francês muito bem, sentindo-se confiante, assim como você se sente com a sua língua nativa, dominando um novo mundo, mas agora um mundo francês. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar quantas oportunidades surgem para você ao dominar uma nova língua, um novo mundo francês? Mas aí você deve estar pensando e vai me falar, mas será que isso é realmente possível, professora? Você é quem vai tirar essa própria conclusão. Mas eu te adianto que sim. O que eu vou te apresentar durante a maratona não surgiu do nada. Além da minha experiência de mais de 30 anos como professora de francês, ao longo desses anos eu também ajudei centenas de alunos a darem seus primeiros passos no francês, do nível básico até o tão sonhado nível avançado do francês, preparando alunos, inclusive em poucos meses, a conquistarem sempre o resultado positivo em exames de proficiência em francês. Então, foi com base na minha experiência e com base em resultados na prática daquilo que eu via que funcionava ou que não funcionava para os meus alunos, que eu percebi qual seria a melhor metodologia de se aprender o francês, aquela que mais funciona e se adequa para nós. Mas, para você entender que isso é possível, deixa eu te contar como tudo começou. Eu vou ser sincera com você. A minha relação com o francês começou de maneira despretensiosa. Na época que eu era recém-casada, meu marido conseguiu a oportunidade de trabalhar em São Paulo. E como nós morávamos em Campinas, eu cursava a Faculdade de Publicidade e Propaganda da PUC Campinas, o grande problema que surgiu foi quando eu cheguei em São Paulo, porque a PUC de São Paulo não tinha esse curso para fazer minha transferência. Então, o que eu poderia fazer? Foi aí que meu marido, na época ele estava começando a estudar alemão, ele me sugeriu se eu não queria aprender uma língua, o francês, por exemplo. E eu gostei da ideia. Eu acho que talvez não seja o seu caso, mas eu até tinha tido contato com o francês na época do ginásio, que era como se chamava o ensino fundamental de hoje, mas foi só. E depois que eu comecei o curso, claro que eu logo comecei a me apaixonar pelo francês. Aos poucos eu fui superando as minhas dificuldades, que para mim era ouvir e compreender o que os nativos falavam. Ainda mais naquela época que os áudios eram em fitas cassetes, né? Bem diferente de hoje. Aí eu fui buscando vários materiais para estudar, como livros em francês, músicas em francês, estudando todo dia um pouco, e quando eu menos esperava eu estava dominando o francês, falando francês. E foi nessa caminhada que uma professora minha me disse: Maria Rita, por que você não dá aulas de francês? E me pareceu uma boa ideia. E foi assim que minha carreira começou. Depois de terminar o curso, eu comecei a ensinar francês e também comecei a aprender muito, tanto com a língua quanto com os meus alunos, pois cada um tinha uma história diferente, uma dificuldade diferente, que eu ajudava a superar. E isso era muito gostoso, e é gostoso até hoje, claro. Aí eu fui ganhando experiência, fui ganhando habilidade de ensinar, e eu cheguei a utilizar vários livros e métodos diferentes que as escolas sugeriam. Mas eu sempre achei extremamente importante buscar outros recursos para ajudar os meus alunos a aprender o francês, pois só os livros de métodos que as escolas traziam não eram capazes de suprir tudo da língua francesa. E era esse algo novo, esse algo a mais que eu trazia, que deixava os meus alunos mais interessados e animados em aprender a língua. Depois disso, mais recentemente, surgiu uma oportunidade desafiadora. E foi aí que tudo começou. Através da minha filha, eu descobri que eu poderia ajudar outras pessoas a aprender francês online. Confesso que eu fiquei bem receosa de me expor pela internet, afinal não é fácil, pois a gente sempre fica com medo do que as outras pessoas vão achar. Mas esse era o momento que eu teria a chance de desenvolver algo meu, com base na minha experiência, no meu conhecimento e com base no sucesso dos meus alunos. E apesar do meu medo, dei meu primeiro passo, com a ajuda da minha filha, claro. Aí eu criei meu blog, minha fanpage, meu canal no YouTube e logo eu fui colhendo os frutos positivos do meu esforço. Olhem o carinho que recebo sempre.
A Maria Simone Lima, ela escreveu a seguinte mensagem: professora, a senhora é tudo que eu preciso. Estou na França há um mês, já aprendi palavras do cotidiano. A senhora é super. Confesso, uma das melhores que encontrei no YouTube. Meu marido, que é francês, diz que a senhora explica super bem. Abraços. Aí tem a Sara Logos, que ela diz que maravilhosa explicação. Fica tão fácil entender quando ela ensina. Merci beaucoup, professeur. Depois tem o último aqui. Conheci os vídeos de francês da professora Maria Rita, pesquisando no YouTube aulas de francês, e após conhecer diversas aulas online, posso dizer que os vídeos da Maria Rita foram os mais didáticos para mim e foram esses vídeos que não me deixaram desistir de estudar francês, pois tenho muita dificuldade no idioma. Mas a Maria Rita foi mostrando o francês de forma didática e gostosa de aprender. Obrigada, professora. E eu que agradeço a todos vocês. Eu cheguei inclusive a ser referenciada pelo Catraca Livre 2 vezes como um dos 7 canais do YouTube para se aprender o francês. Foi uma surpresa muito boa, eu fiquei bem feliz, muito feliz mesmo. E mais, depois de ter o feedback positivo dos meus alunos do meu curso online de francês, que eu abri para um grupo fechado de pessoas, eu fiquei muito mais feliz. Eu tive a confirmação de que eu estava no caminho certo. E isso me fez sentir seguro e confiante para expor essa metodologia para mais pessoas. E é por isso que nós estamos aqui hoje na nossa maratona do Quero Falar Francês. Então, vamos começar? O primeiro passo a ser dado nesse momento é nós estarmos alinhados. Você vai me perguntar, como assim estarmos alinhados? Eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo 4 pontos chaves que precisam estar muito claro para vocês, pois se não estiverem claros, eles podem nos atrapalhar e até limitar o nosso aprendizado. E de nada vai adiantar eu falar sobre esse método simples e didático. Alors, o primeiro ponto-chave que temos que esclarecer é o seguinte: aprender francês deve seguir uma ordem lógica e natural. E você deve estar me perguntando, como assim? Pense aqui comigo. Quando você era criança, você só foi capaz de aprender a falar porque primeiro, antes mesmo de aprender a falar, você começou a compreender o que significava cada palavra e foi estabelecendo uma associação lógica daquele som com o significado dela, ao observar as coisas, não é mesmo? Portanto, assim como o bebê, para você também aprender um novo idioma, o primeiro passo que você precisa desenvolver é desenvolver a sua compreensão, ora. Então, você precisa ouvir um novo som em francês e compreender o que ele significa. E no nosso caso, o recurso para aprendermos o significado deste som é lermos a tradução daquela palavra francesa em português, assimilando então o som com o seu significado. E assim como a criança, é depois de trabalharmos essa compreensão oral, é que conseguiremos desenvolver a nossa fala e também a nossa capacidade de escrever. Tudo dentro do seu tempo certo e no momento certo. Claro que como adultos nós somos capazes de aprender uma nova língua mais rapidamente do que um bebê ou uma criança, pois as nossas competências de falar, ler, compreender, elas já estão desenvolvidas. Mas é importante você saber que ainda assim nós passaremos por fases. No começo seremos como crianças, pois não dominaremos tudo ainda. Então nós iremos ter mais dificuldade na compreensão oral, falaremos de maneira mais devagar, iremos ler mais devagar, iremos cometer alguns erros. Mas com a prática e o tempo, nós passaremos a adolescente ou jovem e já estaremos nos virando melhor, nossa pronúncia estará melhor, já estaremos escrevendo pequenos textos, já seremos capazes de falar e nos fazer compreender em francês, até chegarmos à fase adulta novamente e dominarmos o idioma como um todo. Todos nós passamos por essas fases ao aprender um idioma e você já passou por elas uma vez com o português. A vantagem é que agora será mais rápido. O segundo ponto é, você não aprende francês num passe de mágica. Ou seja, gente, não existe fórmula milagrosa que faça você ficar fluente do dia para a noite. Estudando somente uma vez ou 2 vezes nas semanas e em poucos meses. Aprender francês pode e é muito simples com o método certo e didático, mas isso não quer dizer que não requer dedicação. Se você não assumir o real compromisso de aprender, você realmente não vai aprender francês.
Você precisa sim separar um tempo para estudar francês. Isso precisa se tornar um hábito para você. Lembre-se que quando bebê você ficava quase 24 horas só escutando português para depois conseguir aprender a falar e passou anos na escola para aprender a ler e escrever. Então, você terá que separar um tempo para os seus estudos também. Você precisa colocar isso como prioridade. Então, se você quer aprender francês e quer conquistar a fluência desejada, você precisa assumir esse compromisso hoje mesmo, com você, ok? O terceiro ponto. Você precisa estudar gramática para aprender o francês. Esse é um ponto polêmico e que assombra muita gente. Daí você me pergunta com aquele desânimo, mas professora, você tem certeza que precisa estudar gramática? Sim, você precisa da gramática. Tudo isso que nós pensamos que gramática é algo ruim, que mais atrapalha do que ajuda, que é difícil, são verdadeiras crenças. E toda essa repulsa pela gramática acontece pois muitos alunos utilizam a gramática de maneira errada, no momento errado nos seus estudos. A gramática, gente, existe apenas para te orientar quando você está estudando uma nova língua. Ela não deve ser o foco do seu estudo. Ninguém aprende a falar francês só estudando gramática. Longe disso. Mas usada no momento certo, ela te dará aquela luz quando você estiver com dúvida no padrão da língua francesa. É ela que vai te permitir ter o domínio da língua, seja falada quanto escrita. E por isso mesmo, exames de proficiência, eles exigem conceitos do padrão da língua. Seria uma forma de medir o conhecimento da pessoa. Você vai ter que escrever no exame e você vai ter que escrever de uma maneira correta. E outra, cada língua tem o seu padrão e muitas vezes nós temos elementos no francês que não existem no português. Vejam esse exemplo aqui. Se você visse esse pequeno diálogo em francês, vous avez pensé à notre proposition? E aí você tem a resposta. J'y ai pensé. Ao ver a tradução em português, você teria, o senhor pensou na nossa proposta? A resposta seria, eu pensei. Será que você vai entender o significado desse I, do Y, nessa frase sozinho, sem consultar algum livro de padrão gramatical da língua? Pois bem, é justamente para isso que a gramática existe. O quarto ponto é, a maior barreira para aprender francês não é intelectual, ela é emocional. Então, se você acha que você não tem o jeito ou o dom para aprender francês, você não tem capacidade de falar a língua francesa, que você não tem idade ou qualquer outro motivo, você está muito enganado ou enganada. Todos esses pensamentos são de origem emocional e eles estão relacionados à nossa grande vilã, que é a autoestima. São pensamentos negativos que nós criamos em nossa cabeça. Porque muitas vezes, quando crianças ou quando jovens, nós tivemos alguma experiência negativa que nos fez acreditar nisso. Alguém que nos desmotivou, ainda tirou sarro de nós, alguém que foi muito ríspido conosco em algum momento em que estávamos aprendendo, podem ser vários motivos. Mas como nós vimos hoje, você já foi capaz de aprender o português uma vez. E isso é a prova maior de que você é capaz de aprender uma segunda língua de novo. E agora será mais rápido e mais fácil. Então, a partir de agora, você tem certeza de que você é capaz de aprender francês, d'accord? E que qualquer pensamento negativo que apareça, nós devemos deixar de lado e correr atrás do nosso sonho. Agora você deve estar se perguntando então, qual é o método simples e eficiente para aprender francês? Mas, como professora, eu sei que você já deve estar cansado. Então, nós iremos ver o passo a passo de como aprender francês na próxima aula, que será nesta quarta-feira, no dia 1º de fevereiro. Nessa aula, eu vou te explicar em detalhes esse método didático e eficiente. Você verá o que fazer e, mais do que isso, como fazer para aprender o francês para você colher bons resultados. E você verá por que esse método funciona tão bem. Mas enquanto a nossa próxima aula não chega, eu queria te avisar duas coisas. Primeiro, aqui embaixo nós temos uma área exclusivamente nossa para nós conversarmos. Então eu queria pedir para você deixar aqui um comentário. Eu queria saber qual a sua maior dificuldade hoje para aprender o francês, ou o que ficou de mais importante para você nessa nossa aula de hoje, se você gostou da nossa aula de hoje, qual a sua maior dúvida com o francês. Aí eu vou ler todos eles e até o próximo vídeo nós vamos conversando por aqui, ok?
Se você quiser convidar algum amigo ou parente que você acha que também gostaria de aprender francês, fique à vontade. Basta compartilhar com ele o vídeo de hoje. Esse é um evento aberto para todos que gostam da língua francesa. Segundo aviso, se você ainda não conhece meu canal no YouTube, corre lá agora e se inscreva. Você verá muito mais conteúdo por lá também. Então nós estamos terminando a nossa aula de hoje e para inspirar todos vocês, fiquem com a vista que eu gravei da descida da Torre Eiffel. Logo é você que estará lá. Au revoir! J'ai mon appel. Tu as postulé pour le poste de CV, tu me rappelles toi ou quoi? Non, je sais même plus où c'est lui. Comptez pas sur moi les gars, de toute façon ça m'intéresse pas du tout. De toute façon ça m'intéresse pas du tout. C'est pas peur ça, tous ces espèces de programmes, Nathalie, le Born, les Picasso, ça apprend quelque chose, c'est tout. Oh, Césaire, là, tu pourras pas être intéressé, t'inquiète pas, ça lui beaucoup. C'est pas Nas, c'est Richard. Je crois que c'était quand même c'est un petit peu sur le hiking, t'inquiète pas, ces mecs-là, ils ont les dons, ils en veulent. Ah si, je pense pas. Thierry, je crois dans la ligne. Chegando. Dans la donne, t'auras la Nathalie, t'auras la Dioui. François, il veut. T'as Dioui, alors. C'est surtout que c'est un de mes potes. Fardin. Acho que é pra cá.